Olá, bem-vindos a mais essa nossa conversa. Hoje o tema é daqueles que, olha, mexe com a gente. Como que se encontra esperança quando parece que o sofrimento não tem fim? A gente está com um material aqui, um guia de estudo, que faz uma análise muito interessante de um trecho lá do livro de Lamentações, sabe? Capítulo 3, a partir do verso 21, é uma parte conhecida porque tem uma virada, né? O texto sai de uma dor profunda para uma afirmação de confiança, assim, bem forte. E a nossa ideia aqui é explorar, olhando para esse material, como essa coisa de trazer à memória certas verdades pode ser tipo uma ferramenta poderosa para a gente criar resiliência, achar uma luzinha mesmo na escuridão, sabe? Vamos mergulhar nisso. Olha, o começo já chama atenção. O capítulo 3 de Lamentações não economiza na descrição do sofrimento, né? É isolamento, angústia, quase um sentimento de que Deus abandonou a pessoa. É muito pesado, versos e versos assim. E aí, de repente, no versículo 21 a gente lê: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Isso parece bem mais que, sei lá, um pensamento positivo, né? Soa como uma decisão mesmo tomada ali no meio do caos. Uma escolha. Exato. E o interessante aqui, que o guia de estudo ressalta bastante, é essa palavra, quero. Não é sinto vontade, ou lembrei de algo bom. É eu escolho lembrar. Isso mostra uma ação, sabe? Um controle sobre a própria mente, mesmo quando tudo dói. O material diz que não é saudade, não é nostalgia de um passado que talvez nem foi tão bom assim. É, na verdade, um ato de fé, intencional, uma forma de resistir ao desespero. É escolher onde colocar o foco. É como se o autor dissesse, olha, a situação está horrível, meus sentimentos estão destruídos, mas eu decido pensar naquilo que pode gerar esperança. Isso é uma maturidade espiritual impressionante, né? Faz todo sentido. Quase como se a mente fosse um campo de batalha e a escolha do que lembrar fosse a estratégia principal. Mas por que a memória é tão crucial assim? O guia usa umas palavras fortes, tipo alimento, instrumento espiritual. Por que essa capacidade de lembrar é tão vital? Como um nutriente mesmo. O guia vai fundo nisso que ele chama de memória espiritual. E não é só lembrar de fatos, tipo o que a gente comeu ontem, não. É um processo ativo, sabe? Dinâmico, de trazer para o presente quem Deus é e o que ele já fez. É lembrar do caráter dele, a misericórdia que não falha, a fidelidade comprovada e das ações passadas que mostram isso. Promessas cumpridas, livramentos, talvez até na vida dele mesmo. O estudo até liga isso com Romanos 15:4, que fala que as Escrituras ensinam a gente a ter paciência e esperança. Quer dizer, a história registrada da fidelidade de Deus, ela alimenta a nossa esperança hoje. Então é uma memória seletiva de propósito, não para negar a dor, mas para focar em algo maior que a dor, certo? Perfeitamente. É uma memória que dá vida, que vivifica a fé no agora. O material até faz um contraste importante, né? Essa memória espiritual é o oposto de ficar remoendo lembrança ruim que prende a gente na dor, ou aquela nostalgia que paralisa, que não deixa a gente viver o hoje. O autor de Lamentações faz uma escolha consciente, lembrar daquilo que tem potencial para gerar esperança. É disciplina mental e espiritual. É dizer não para a tirania do momento e afirmar uma verdade mais profunda sobre Deus. 22 e 23, ele ancora a esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande a tua fidelidade. Isso é, uau, muito forte. Quer dizer, o simples fato de ainda existir, de não ter sido totalmente destruído pelo sofrimento ou pelo juízo divino, que o contexto deixa claro que era merecido, já é por causa dessa misericórdia. Exatamente. E aqui tem um ponto crucial que o material explora bem. O peso dessa palavra misericórdias. A raiz hebraica muitas vezes é hesed. É uma palavra tão rica, difícil de traduzir numa só. O guia sugere que hesed mistura lealdade, amor fiel baseado numa aliança, sabe? Tipo um compromisso firme. Mas tem mais. Tem também uma compaixão profunda, quase visceral. Um amor protetor, incondicional. Tipo
Amor de mãe, talvez. É uma bondade que não depende do nosso merecimento. É graça pura. O autor reconhece a justiça no sofrimento do povo, mas a esperança dele não está numa mudança humana. Está na natureza imutável de Deus. Entendi. Então a esperança não é, eu não merecia isso, mas sim, Deus é misericordioso mesmo quando eu mereço. Muda tudo. Totalmente. E se a gente olha para o quadro geral da Bíblia, como o guia aponta, tem essa tensão, né? A santidade de Deus, que exige justiça, e a imensa misericórdia dele. Aqui, nesse texto, a misericórdia vence a destruição total. A frase, porque as suas misericórdias não têm fim, é uma afirmação sobre o infinito dessa compaixão. Não é um estoque que acaba com a nossa infidelidade ou com a nossa dor. É uma fonte que não seca. E essa é a base e o chão firme para a esperança que o autor está escolhendo ter. E tem essa parte que sempre me pega. Renovam-se a cada manhã. É uma imagem linda, mas como isso funciona na prática? Porque o desespero, a angústia, eles não tiram folga, né? Podem durar dias. Como essa renovação diária ajuda contra um sentimento que continua ali? O guia traz uma analogia bem útil aqui. Ele compara com o maná, lá no deserto, em Êxodo. Deus mandava o maná todo dia, né? Uma porção nova a cada manhã, suficiente para aquele dia. A ideia da misericórdia se renovando a cada manhã é parecida. A graça de Deus não é um pacote fechado que a gente recebe uma vez. É uma provisão constante, nova e suficiente para as necessidades de cada dia. A noite pode ter sido horrível, cheia de medo, de choro, mas quando o dia nasce, vem um rembrete concreto. A misericórdia de Deus está aqui de novo, fresquinha, disponível. A esperança, então, não depende de resolver tudo de uma vez, mas de confiar na presença e no cuidado de Deus um dia após o outro. Isso conecta direto com a frase seguinte: grande é a tua fidelidade. A renovação diária só é crível porque Deus é fiel. Faz sentido. Perfeito. A fidelidade de Deus é a garantia por trás da promessa da misericórdia. É a constância dele, a confiabilidade que não muda, que faz a esperança ser uma aposta segura, não um pensamento positivo vazio. O autor não está dizendo, tomara que Deus seja bom amanhã. Ele está declarando, eu sei que ele vai ser porque ele é fiel. O material até lembra de Hebreus 6,19, que fala da esperança em Deus como âncora da alma, segura e firme. A fidelidade de Deus é essa âncora. Ela segura a gente mesmo na tempestade. É saber que, não importa o quão instável tudo esteja ao nosso redor ou dentro da gente, o caráter de Deus não muda. Permanece firme. Essa linguagem da âncora é muito forte mesmo. E o texto parece que leva isso para um lugar ainda mais pessoal, né? Lá nos versículos 24 a 27. Muda o foco para uma declaração bem íntima. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. O que significa isso na prática? Dizer Deus é a minha porção, especialmente ali em Lamentações, onde tudo foi perdido. Cidade, templo, segurança. Essa é, talvez, uma das declarações mais radicais do trecho todo. Dizer o Senhor é minha porção é afirmar onde está o valor supremo, onde está a suficiência. Significa encontrar em Deus mesmo, na pessoa dele, no relacionamento com ele, a maior riqueza, a segurança final, a satisfação mais profunda. O guia faz uma ponte interessante com a tribo de Levi, lá no Antigo Testamento. Diferente das outras tribos, os levitas, que eram sacerdotes, não ganharam terra como herança. O próprio Deus disse que ele era a porção e a herança deles. Eles dependiam direto de Deus para tudo. Para o autor de Lamentações, ali no meio da destruição total, onde tudo que era material, status, segurança, foi embora, essa declaração é um ato de redefinir o que importa. É como dizer, perdi tudo, mas se eu tenho Deus, eu tenho o essencial. Tenho o suficiente. Tenho o que realmente vale. É achar contentamento nele, apesar de qualquer circunstância. É uma visão que desafia muito a nossa tendência de buscar segurança no que a gente pode ver e tocar, né? E essa declaração leva direto para a ideia de esperar nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Verso 25. E depois, bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Verso 26.
Essa parte do esperar em silêncio pode soar meio passivo demais para alguém que está sofrendo muito, não? Como o guia lida com essa quietude e a busca ativa que ele mencionou antes? Ótima pergunta, porque essa tensão existe mesmo. O guia deixa claro que a espera aqui está longe de ser apatia ou indiferença. O próprio verso 25 conecta esperar com buscar, para a alma que o busca. Então a espera bíblica é ativa. Ela envolve, primeiro, aquela escolha pela esperança que a gente viu. Segundo, a busca contínua por Deus, oração, meditar na palavra, lembrar da fidelidade. Terceiro, uma confiança cultivada nele, mesmo sem resposta imediata ou mudança visível. O aguardar em silêncio do verso 26, como o material explica, não é sobre ficar quieto por desistência, é mais uma atitude interna, de reverência, de submissão, de confiança, é escolher não murmurar, não reclamar com amargura, não sair buscando solução desesperada fora de Deus, é acalmar a alma da ansiedade, do pânico. Então o silêncio é mais a atitude do coração do que não falar nada. Exatamente. É um silêncio que confia, que adora de certa forma, que se entrega. O guia até usa uma imagem forte do Salmo 131, verso 2. A criança desmamada. Ela não está mais agitada, chorando pelo leite. Ela descansa tranquila, satisfeita no colo da mãe. Essa seria a imagem da alma que aprendeu a esperar em Deus com essa confiança quieta, dependente. É abrir mão da necessidade de controlar tudo, de ter todas as respostas, e confiar no tempo de Deus, na sabedoria dele, na bondade dele. Isso levanta uma questão importante sobre essa espera, né? Ela exige fé, paciência, virtudes que muitas vezes só nascem ali no fogo da provação. A espera vira um ato de adoração. E falando em provação, a gente chega no versículo 27 que pode soar bem contraintuitivo, de primeira. Bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. Um jugo, a imagem que vem é de algo pesado, que prende, um fardo, opressão. Como pode ser bom suportar isso, principalmente na juventude? É uma afirmação que desafia a gente, sem dúvida. O guia de estudo tem o cuidado de explicar que o texto não está romantizando o sofrimento, nem falando que a dor é boa por si só. O jugo aqui é uma metáfora para as dificuldades, para as aflições, para as disciplinas, para as responsabilidades que a vida joga na gente, muitas vezes sem a gente querer. A ideia de que é bom suportar isso na mocidade, ou seja, naquele período que forma a gente, aponta para o potencial transformador do sofrimento, quando ele é encarado com fé e submissão a Deus. As dificuldades vistas por esse ângulo podem virar instrumentos poderosos na mão de Deus. Para quê? Para moldar o caráter, ensinar humildade, paciência, perseverança, empatia, para gerar uma dependência maior dele, sabe? Tirar aquela autoconfiança exagerada, para preparar e fortalecer a gente para os desafios futuros, deixando a gente mais resiliente, mais sensível espiritualmente. Quer dizer, não que a dor em si seja boa, mas o que Deus pode fazer através dela na vida de quem confia nele durante o processo. Seria isso. Exatamente essa é a chave, pela análise do material. A bondade não está no jugo, está no fruto que ele pode dar quando a gente carrega com a perspectiva certa. É um convite a ver as provações não só como obstáculos ou castigos sem sentido, mas como chance de crescer, de ser refinado espiritualmente. A geração que aprende a carregar o jugo com Deus desde cedo, como o texto sugere, tem a chance de desenvolver uma força interna, uma sensibilidade para a voz de Deus que talvez não conseguisse de outro jeito. A dor, vivida com fé, não precisa só destruir, ela pode redimir, pode formar. Claro, isso não tira a dureza da experiência, óbvio, mas oferece um propósito e uma esperança dentro dela. Então, se a gente fosse resumir a mensagem principal que sai dessa análise de Lamentações 3, a partir do verso 21, seria mais ou menos isso. A esperança, mesmo no pior cenário, não vem de negar a dor, mas de uma escolha consciente, ativa, a decisão de trazer à memória quem Deus é, sua misericórdia que não falha, sua fidelidade que não muda, e de encontrar nele a nossa verdadeira porção, nossa fonte de valor e segurança. Para quem está passando por momentos difíceis, o material sugere que tem um caminho para a esperança, um caminho que começa na mente, naquilo que a gente escolhe focar e que se firma no caráter de Deus, que não muda.
Resumiu perfeitamente. A esperança aqui é forte, não é frágil. Ela convive com a lágrima, mas se recusa a ser definida por ela. E isso leva a gente para uma reflexão final que vem direto da ênfase do material no ato de trazer a memória. Se essa escolha ativa de lembrar é tão importante, como a gente pode cultivar isso de propósito? O estudo fala muito da ação deliberada. Então, fica a pergunta para a gente pensar. Como é que a prática consciente de lembrar, talvez anotando num diário, sabe? Ou conversando sobre isso, ou relendo promessas da Bíblia. Lembrar de momentos específicos do passado, onde a gente viu ou sentiu a graça, o livramento, o cuidado, a fidelidade de Deus, como isso poderia virar uma âncora mais concreta, mais acessível nas tempestades da vida. Como transformar o que a gente sabe na cabeça sobre a misericórdia e a fidelidade de Deus numa memória viva, numa força ativa que sustenta mesmo, que impulsiona a gente quando parece que o chão sumiu.